Universo da Leitura está de volta. E seguindo o nosso dia de estreias de novos quadros, agora a gente segue com o Livro Tinto, que vai trazer sugestões literárias para você que quer se aprofundar nesses estudos de gênero, também saber um pouquinho sobre a maternidade, que é considerada tão inerente à figura feminina quanto a masculinidade é ao homem. Confira agora. Fala galera, muito bem-vindos ao Livro Tinto. Meu nome é Camila e eu vou ser sua sommelier nesse novíssimo quadro do Universo da Leitura, um lugar para a gente degustar e conversar sobre os livros mais comentados da internet. Então aproveita que o programa está começando, pega lá a sua taça para a gente começar. E o primeiro livro da lista de hoje é uma leitura recente da Ariel Bissett. Se você não sabe quem é a Ariel, ela é uma das maiores booktubers gringas e é responsável pela maior maratona literária do Booktube, o Booktubathon. O livro em questão é o Motherhood. Esse livro vai contar a história de uma escritora de sucesso que está aí entre os 30 para 40 anos e que começa a se perguntar acerca da maternidade, se ela deve ou não ser mãe e o que ser ou não ser mãe pode significar para ela nessa fase da vida. A própria autora, Sheila, declarou que a personagem principal tem muito dela. E o que mais que eu posso te dizer para te convencer de que esse livro é muito importante? A Sheila passou 7 anos escrevendo esse livro, ela fez uma pesquisa gigante acerca da maternidade e a ideia inicial era publicar uma série de entrevistas sobre o tema, mas no decorrer da escrita esse livro acabou virando um romance. Lembrando que quando a gente fala de romance, a gente está falando do modo como a história é estruturada e não de romance romântico. Esse livro ainda não chegou em português no Brasil, então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver uma versão dele traduzida, mas ele está disponível na Amazon caso você manje do inglês. Do I want children because I want to be admired as the admirable sort of woman who has children? Because I want to be seen as a normal sort of woman? Or because I want to be the best kind of woman? A woman with not only work, but the desire and ability to nurture, a body that can make babies, and someone who another person wants to make babies with? O próximo livro da lista de hoje não tem em português também, tutupom meninas, ainda não chegou no Brasil, que é o The Descent of Man, do Grayson Perry. O Grayson é um artista famoso britânico e nesse livro ele vai questionar algumas ideias acerca da masculinidade e falar como esse ideal que a gente tem de masculinidade pode ser tóxico para alguns homens. Então, nesse livro ele vai questionar, por exemplo, o código de vestimenta masculina, ou o fato de que os homens precisam ser como pedras e não demonstrar muitos sentimentos, e como pedir ajuda em questões emocionais pode significar uma falha para homens mais velhos que estão lidando aí há mais tempo com esse ideal de masculinidade. O livro é bem curtinho e ele está disponível na Amazon caso você queira dar uma olhada, e eu achei muito importante trazer ele para o Livro Tinto de hoje, porque quando a gente fala de estudos de gênero, a gente foca muito no lado feminino, mas o lado masculino também existe e a gente precisa começar a conversar sobre. It kind of made me look heroic. Well, I think there is something heroic about what you're doing. All those sort of vibe of colonialism in here, you know, so it's sort of like Britain itself has come a long way that we can celebrate someone like you in here. Yeah. O próximo livro da lista de hoje tem sim em português, tutupom menina, já chegou no Brasil, que é O Conto de Aya, da Margaret Atwood. Esse livro se passa em um futuro próximo, que na verdade a gente espera que não seja nada próximo e que não aconteça nunca, mas no futuro próximo em que a democracia acabou, Estados Unidos também não existe mais, e as pessoas vivem em um estado totalitário teocrático. Nesse estado, as mulheres perderam todos os seus direitos e elas servem basicamente para procriar, limpar e arrumar a casa. Essa história deu origem ao seriado The Handmaid's Tale e sobre essa história a gente precisa pontuar duas coisas. A primeira coisa é que esse livro é muito pesado, tá? Ele não vai abrir espaço para muitos pontos positivos e felizes. A própria autora declarou que toda a violência retratada no livro não foi ela que inventou, ela pegou fatos reais e colocou na história, então a partir daí você pode perceber como esse livro pode ser pesado. E a segunda coisa é que esse livro traz questões muito importantes sobre resistência e empoderamento feminino. E se você quiser se aprofundar mais sobre esse tema dentro do livro e saber um pouco sobre o contexto político, tanto do livro quanto do seriado, eu indico para você a resenha da Bel Rodrigues. Se você não conhece a Bel Rodrigues, ela é uma das maiores booktubers brasileiras, ela também é autora, o livro dela saiu recentemente. E nas resenhas dela, ela faz um aprofundamento muito legal, tanto do contexto político do livro quanto do seriado. Então, se você está pensando em conhecer um pouco mais sobre a história, eu te indico a resenha dela.
Ou seja, eles dão adeus à Constituição que hoje rege as nossas leis, e onde não existe mais Constituição, não existe mais direito nenhum. Seria instaurada outra ditadura no Brasil. E o último livro de hoje, ele é um pouco mais teórico pra gente se aprofundar nas questões de estudo de gênero, mas calma, não precisa pausar esse vídeo nem desligar a televisão, porque esse livro é muito tranquilo. Pode confiar, ele harmoniza muito bem com o programa e vai trazer novos sabores para sua estante. É o livro Girls Will Be Girls, da Emer O'Toole. A Emer é acadêmica, ela fez o doutorado dela em estudos de gênero, e nesse livro a gente vai saber um pouco do contexto teórico dos estudos de gênero, ao mesmo tempo em que a gente conhece um pouco mais da Emer. Então no livro a gente vai ter uma conceituação teórica do que são estudos de gênero, da importância desse tema, ao mesmo tempo em que a gente conhece um pouco da Emer e como ela se introduziu nesse tema e por que ela decidiu estudar sobre isso. Esse livro tem uma linguagem muito acessível e a única coisa que pode te impedir de ler é que realmente ele também não está disponível em português, mas se você manjar do inglês, ele já está disponível na Amazon. A gente só vai ter que esperar um pouquinho mais para ver uma versão dele traduzida para o português. Então era isso por hoje, gente. Comenta lá na nossa página do Facebook se você já leu algum desses livros, ou mesmo que você não tenha lido, a gente adora ler os comentários de vocês. E é isso, até a próxima! Já terminou de assistir todos os blocos desse episódio? Curtiu o tema? Conta pra gente o que você achou. E se ainda não viu todos, clica aqui e termina de assistir o programa.